Fala galera, recado importante, você que quer vir para a Austrália, tem um sonho de vir para cá, fazer um curso de inglês, fazer um intercâmbio, desenvolver uma carreira ou simplesmente migrar para cá, a FindMe é a nossa parceira e ela vai te ajudar no seu caso. Eles têm os melhores consultores, vão acessar o seu caso e te providenciar com a melhor solução. É isso aí, pessoal. Então faz o seguinte, no link aqui na descrição desse vídeo e na bio do nosso Instagram, você clica lá, vai ter um link que vai te direcionar para um formulário, você preenche e logo menos alguém da família vai entrar em contato com você e te auxiliar em todo e qualquer processo. Valeu, pessoal? Então não perde tempo, logo menos a gente quer te ver aqui na Austrália, aqui em Perth. Valeu? Importante falar que esse formulário é de graça, você vai ter uma consulta lá com eles para você falar o que você quer, né, o que você deseja. Então preencha aqui esses dados nos formulários e a gente se vê em Perth em breve, ou em qualquer lugar da Austrália, né? É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Fica aí com essa entrevista. Tchau, tchau. Fala, seus koalas! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o... Aqui na Austrália Podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E esse é o episódio 116 do nosso podcast. Boa, acertou hoje. Aí Exatamente. sim, finalmente. Hoje com a presença especial aqui do nosso querido Anderson, que está aqui ajudando a gente no Kreuzebeck. Nosso parceiro do Rolê na Gringa. Rolê na Gringa? Exatamente. Rolê na gringa. Paginazinha no Instagram pra galera que tá chegando Rolê, aí. carioca fala rolé. É isso aí, Rolê na Gringa, é verdade, verdade. Carioquinha, cariocão, tá aí, ó, ajudando a gente com as câmeras, tamo Boa, junto. boa. E aí, beleza? Como é que você tá? Eu tava mais preocupado, agora eu tô mais tranquilo, né? Nosso primeiro podcast ao vivo foi semana passada, né? Quem não Exatamente. assistiu, vai lá, assiste. A gente fez ao vivaço mesmo. Diretamente da festa junina. Exatamente, diretamente de Northbridge, Perth, Mess Hall. Foi muito bom. Foi maneiro demais. Foi um sufoquinho, né? Que nem hoje também. Mas é uma adrenalina maneira, né? Mas é uma adrenalina. Sensacional. Não sabe quem que vai chegar, quem que vai ser o próximo entrevistado. Ah, é, né? Muita gente. Inclusive, a convidada de hoje estava lá. Exatamente. A gente sentiu que o papo estava tão interessante que a gente Exato. falou, não, a gente precisa de um episódio dedicado. Inclusive, a pessoas isso. do Brasil mandaram mensagem. Nossa, cara, que papo maneiro e tal. A gente já foi na hora já. Falei, Edgol, corre atrás aí. E isso vai ajudar bastante, né? Principalmente aí aos casais, né? Que tem preocupação, né? Como é que vai ter um filho aqui na Austrália. Lá no Brasil a gente sabe que tem todo o pré-natal, todo o acompanhamento e tudo mais. E aí na hora de ter, do parto e tudo mais, tem... A gente sabe tudo, mas aqui na Austrália como é que é? Vamos saber, né? Exatamente. Essa pessoa é especialista. Mas antes... Eu tô pensando aqui uma coisa. Fala Será aí. que a gente apresenta ela e depois a gente chama os parceiros? Ou não? Não, a gente tem que deixar ela falar até... Ah, então beleza. Então, Sem pausas, então né? tá bom, então tá bom. Então, vem, parceiros! Fala galera, a gente está animadíssimo para falar um pouquinho mais desse mais novo parceiro oficial do canal aqui na Austrália, Rodrigo Arcuri, que é Real Estate Buyers Agent aqui na Austrália. Edgol, ele é o cara que vai te auxiliar. Se você está pensando em comprar, vender ou investir em imóveis na terra dos cangurus. Exatamente, olha só, sabe o que é o melhor? Ele tem um material muito bom nas redes sociais dele, muito didático, que vai deixar você a par de tudo sobre esse tema. Boa, boa. Então, pessoal, o recado é o seguinte, ó. Vai lá, o link tá aqui na descrição, segue o Brabo aí nas redes sociais, no Instagram dele, e se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagenzinha que ele vai cair pra dentro e te ajudar, valeu? Oi pessoal, eu sou a Cláudia Bumba, proprietária da Brisa Finance, juntamente com meu esposo, Michael Bumba, e nós somos Mortgage e Finance Broker. A gente ajuda a organizar as finanças para as pessoas comprarem seus imóveis, seus business, seus carros. E essa é a minha profissão desde 2010. Tenho muita experiência, muitos testemunhos positivos e a nossa missão aqui na Austrália é ajudar todos os brasileiros a comprar o seu imóvel. Então, se você quer saber um pouquinho mais, entre em contato através do nosso WhatsApp, ou do nosso Instagram, ou do nosso website. Vai ser um prazer. Um abraço. De volta aqui com esse episódio 116. Queria agradecer a audiência de vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Muito bom. Né, os conhecidos, né, desta nossa convidada, por favor, né, também Dê a moral, compartilha, dá a moral, compartilha. Segue a gente no Instagram e vamos que vamos. Joga nos grupos de WhatsApp, Telegram. Ela que já foi doula aqui,
está aqui há bastante tempo, agora ela é parteira, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Esqueci de perguntar o seu sobrenome. Ah, não, já sei, sim. Então, com vocês, Vivi Coentro! Tinha esquecido, deu um apagão, mas agora também. Como é que é, Vivi? Lembrou o sobrenome na hora. Temperado, né? Obrigado por ter vindo. E obrigado pela paciência aí, porque hoje a gente tá aqui ajustando tudo. Tivemos aí alguns percalços, mas estamos aqui e vamos começar esse papo super sensacional, né? Como é que você tá? Por terem me convidado. Fiquei muito feliz de vir, de receber o convite. Pô, e ela, inclusive, ela participou, como você bem falou aí, da parte ao vivo lá na festa junina. E sem preparação nenhuma. Ela tava passando, eu falei, ô Mari... Ia comprar uma pipoca. Eu tava indo comprar uma pipoca, um churros lá. Muito bom, cara. E aí a Vivi, eu falei, ô Mari, uma pessoa especialíssima aí, ó, pra gente conversar, uma pessoa interessante. Então aí a Vivi aí, ó. Aí, ó, senta aí, ó, falou, já tava muito bem aí, né? Então, agradecer a Mari, então, né? Porque já sugeriu a próxima a pauta que tá rolando hoje, né? Exatamente. Inclusive hoje, a gente, eu tô pensando aqui, né? Seremos educados, né? Porque eu não entendo ela exatamente, né? Ela vai, a nossa ideia é que ela possa passar um pouquinho, a gente possa aprender, né? E o pessoal que tá em casa assistindo também. Então vamos começar com essa pergunta aqui. Você era doula, hoje é parteira. Fala pra você o que uma doula faz, o que você faz agora e o que mudou aí pra... Muito bem. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito legal, porque muita gente não sabe a diferença entre doula e parteira. Sim. Né? E as duas profissões têm aqui, as duas profissões têm lá no Brasil também. Então, a confusão às vezes acontece lá também. Quem é a doula? A doula, ela é uma pessoa de suporte, uma pessoa que é treinada para dar suporte físico e emocional para a mulher durante a gravidez, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então você pode ter doula de parto, que eles falam, ou doula pós-parto. São profissionais que vão e ajudam, dão suporte para a mãe que está ali com um bebê recém-nascido, né? E ela dá suporte na amamentação também, ela dá alguma ajuda ali de cuidado com o bebê. Essa profissional, ela não tem uma responsabilidade técnica ou uma responsabilidade clínica. Então ela não vai fazer diagnóstico, ela não vai tratar, ela vai dar, mas ela é treinada e ela é familiarizada com o ambiente de parto. Então, vamos supor que você tem um casal, a mulher está grávida, o marido vai dar suporte para aquela mulher? Tomara, né? Esperamos que dê. Mas ele também não está familiarizado com aquele ambiente, né? É novidade para ele muitas vezes. Então, ele quer providenciar o suporte, mas como fazer? De que maneira fazer? O que seria bom, né? O que uma mulher em trabalho de parto precisa, né? Para lidar com a intensidade que o trabalho de parto exige. Então, a doula, ela é esse profissional que vai lá, ela vai dar esse suporte, ela sabe o que fazer, ela sabe como sugerir para a mulher as coisas para ela poder passar por aquele processo de uma maneira bem positiva. Uhum. Tá, você considera assim também, durante esse processo, né, parte de gestação, no parto, pós-parto também, e a parte também, como você bem falou aí, né, física, ajuda física ali, né, de repente ter uma experiência melhor para a mulher, mas também parte emocional é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, durante a gravidez, o que uma doula pode fazer? Ela pode marcar encontros com o casal para educar o casal, né? O que esperar do trabalho de parto? Como é que ele acontece? Como é que ele começa? Né? Em que momento? O que acontece em cada momento? O que você gostaria que tivesse lá no seu trabalho de parto? O que você gostaria que você quisesse evitar ali? Então, toda essa parte de educação, a doula pode fazer durante a gestação, encontrando com o casal, montando o que a gente chama de plano de parto, então aquilo que a mulher está planejando, né, o que ela tem de ideia do que ela gostaria de que acontecesse no parto dela. O parto em si, né, então é onde a doula realmente mostra, porque ela vai dar... O que seria um suporte físico quando a gente fala isso? É a doula oferecer para a mulher mudar de posição, fazer massagem, manter ela ativa, oferecer para ela ir para a bola, para o chuveiro, né? Para que ela continue ativa no trabalho de parto, para que o bebê possa vir, né? Que o corpo dela trabalhe para aquilo, né? O suporte emocional, ele é tão importante quanto, né? Então, é alguém ali que vai dizer para ela que ela está indo muito bem, que ela está fazendo tudo direitinho, né? Que ela, para dar
para dar fôlego para ela, um fôlego emocional, se vocês entendem o que eu quero dizer, né? Sim. Então, imagina que o parto ele é uma maratona, né? Então, quando o atleta está correndo essa maratona, ninguém está lá do lado falando, ih, coitado, tá cansado, judiação. Tá todo mundo lá aplaudindo, dizendo, vai, é isso mesmo, continua, você sabe o que você está fazendo muito bem. É mais ou menos isso, né? A gente poderia falar que ela tem esse papel aí, tá bom? E no pós-parto, ela sim ajudaria com suporte à amamentação, às vezes com cuidados com o bebê. Então, às vezes a doula pós-parto, ela vai lá, faz uma comida para a mãe que está recém-parida, ou ela ajuda em algum a fazer, fica com o irmãozinho, né, mais velho, enquanto a mãe, ou fica com o bebê depois que a mãe amamentou, enquanto a mãe vai tirar um cochilo, ou tomar um banho, ou sentar para comer uma refeição, porque a gente sabe que é um momento super intenso, que ninguém para. Então, a doula, ela tem esse tipo de papel, mas ela não tem nenhuma responsabilidade técnica ou clínica daquela gravidez, daquele parto, daquele pós-parto, tá bom? A midwife, ou a parteira, né, ela sim, ela tem um treinamento, então, tem uma graduação, né, uma faculdade que você faz, e você vai, então, acompanhar clinicamente aquela mulher durante a gravidez, o parto e o pós-parto, tá bom? Só que aí a gente vai falar, bom, mas o médico obstetra não faz a mesma coisa? Sim, mas o médico obstetra, aqui na Austrália, ele é o cara ou a mulher especialista no problema. Então, o médico entra na hora que aquela gravidez, ou parto, ou pós-parto, tem alguma complicação, ok? Para ele resolver o problema. A parteira, ela é especialista na normalidade. Então, aquela gravidez que é de baixo risco, o parto que está acontecendo de uma maneira normal e ela tem... Você não precisa do médico, a parteira tem como cuidar dessa mulher. Então, o meu trabalho, ele envolve cuidar das mulheres no pré-natal. Então, pedir os exames de sangue, pedir ultrassom, ler esses exames, oferecer, né? Tratar se a mulher está com uma baixa de ferro, como é que a gente trata isso? Então, eu posso fazer isso, não preciso do médico. Na hora do parto, a mesma coisa. Então, a gente vai admitir a mulher, seja onde ela tem vontade de parir, né? Pode ser em casa, na casa de parto ou no hospital. Isso vai depender da escolha dela e do risco daquela gravidez. A parteira pode trabalhar em todos esses lugares. E a gente vai cuidar clinicamente dela. Então, a gente vai monitorar os sinais vitais dela, a gente vai monitorar o coração do bebê. A gente também vai dar suporte físico, emocional, oferecer, porque a gente tem que ter um conhecimento profundo da anatomia, ou da fisiologia do parto, né? Então, a gente também vai oferecer para ela, falou, olha, se você for nessa posição aqui, ajuda o bebê a navegar pela pelve, né? E aí, ela vai... obviamente, assistir ao parto, né? A gente não faz o parto, a gente assiste ao parto. Quem faz o parto é a mulher, né? Então, a gente vai assistir o parto. Ou seja, o meu papel, basicamente, é pôr a mão na criança para ela não cair no chão, gente. Ah, sim. Bem, dá um suporte, don't drop the baby. A regra número 1 é essa. Então, e dar o suporte, e né? Assistir ao parto, fazer o parto quando ele é de baixo risco, quando ele é normal e não precisa do médico ali. Se por acaso precisar do médico, né, se tem algum risco envolvido e eu preciso chamar o médico, eu chamo o médico e a gente trabalha em colaboração ali, né? Então, às vezes o médico, ele vem, ele assume aquele parto porque teve uma complicação, mas você continua ali também dando suporte para os dois, tanto para a mulher quanto para o médico. Tá bom? Como é que funciona essa comunicação com o médico aí? Se, por exemplo, tem uma emergência, você liga para a emergência, não? Ou você tem uma rede de pessoas que te dão esse suporte e tudo mais? Como é que é isso? Quando você trabalha, por exemplo, eu estou trabalhando no hospital, né? Então, se eu estou numa situação de emergência, na hora do parto, você tem um botão de emergência e esse botão vai chamar não só o médico, mas vai chamar bastante gente, uma equipe para dentro do parto. Claro que quem está entrando ali não tem a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. Então, você tem a responsabilidade clínica de passar o que eles chamam de handover, né? Você precisa dizer para eles o que está acontecendo aqui para você saber qual é o tipo de ajuda que eles têm que providenciar, certo? E aí, essa equipe, então, como todo mundo é treinado para atender a emergência, essa equipe vai automaticamente se dividir, que nem vocês aqui, gente. Bonitinho de ver, cada um está fazendo algo diferente, mas que no final, para isso aqui tudo funcionar de uma maneira única, né? É a mesma coisa. Sim, vou até te dar um exemplo aqui agora. Eu tava falando com ele, achei que ele ainda tava com o negócio, porque o microfone dele que aí desligar, e aí quando ele for...
Que aí, às vezes, como ele tá solto assim, ó, aí ele faz um negocinho ali, às vezes faz um barulhinho, né? Vamos lá. Então, você aperta o assistant bell, né? Isso é no hospital, mas isso no hospital. Em na casa de parto, na casa de parto, como ela é separada fisicamente, ela dentro do complexo hospitalar, mas ela está separada, né? Não tem médico ali na casa de parto, é pelo telefone. Então, você chama no telefone, né? O code, né? É Code Blue, que é o de médico, né? E aí os médicos e a equipe vão descer até a casa de parto para assistir. Se a mulher está parindo em casa, um parto planejado em casa, então tem presença de parteira na casa, e acontece uma emergência ou precisa de uma transferência, na grande maioria das vezes a transferência ela acontece sem ser emergência. Geralmente a parteira ela consegue perceber que aquilo ali não vai dar, né, é melhor a gente continuar no hospital, seja em que momento for, né? Aí você tem que chamar a ambulância. Entendi. Então aí a ambulância vem, transfere a mulher para o hospital mais próximo ou para o hospital onde aquela parteira pode atender, e o parto continua então no hospital com a parteira cuidando dela, continuando cuidando dela, mas com a equipe necessária ali para aquele momento. Agora eu não tenho conhecimento de nada, né? Então eu queria saber, essas duas profissões aí são mundiais, tem em todos os países, não é nada, por exemplo, a doula, por exemplo, não é uma coisa brasileira, né? Esse acompanhamento emocional e tudo mais, tem em todo mundo, é uma coisa normal e tal, e tanto na Austrália como no Brasil, o número de casos, o número de pessoas que solicitam essa profissional é normal. Sim. No Brasil, você inclusive tem doulas voluntárias que atendem no SUS, né? Então, elas têm um esquema de poder se registrar nos hospitais públicos do SUS, e aí elas podem, então, oferecer os serviços de uma forma voluntária, né? Mas você tem doulas, geralmente a doula cobra um valor, porque é um trabalho, né? No Brasil, você tem isso sim. Aqui você não tem, você tem algumas doulas que fazem pro bono, em alguma situação, né, de mulheres imigrante ou refugiada, que você sabe que aquela mulher vai se beneficiar de um suporte extra, né? Muita gente aqui contrata a doula ou porque o marido às vezes trabalha em FIFO, aqui na Austrália, né? Aqui em Perth é muito comum isso. Sim. Então, não tenho muita certeza se meu marido vai que esse nenê vem antes dele chegar. Sim. Né? E eu como doula fiz... No Brasil seria trabalhar embarcado ou nas minas, né? Exatamente. Então, no Brasil seria, se você trabalha, né, faz ponte aérea e de repente você precisa voar para um outro lugar para trabalho ou trabalhar embarcado no porto e tal, e aí você não vai dar tempo de você chegar, você tem esse suporte extra. No meu caso aqui, era por causa da língua. Então, falar português e ser brasileira era a grande cuidado maioria. Também, né? O cuidado... É diferente, né? A gente sabe disso, né? Sim, E agora, mas a doula, ela é mundial, a parteira também, né? E você acha que por parte de informação, assim, da população, isso aí que o Ed perguntou é bem interessante, né? A galera tem noção disso? Você acha que no Brasil o pessoal sabe que tem esse profissional para ajudar? Ou você acha que, de repente, aqui na Austrália muita gente nem procura porque não sabe que existe, acha que está tudo ali disponível no hospital? Tudo no hospital, Eu acho que no Brasil as coisas têm melhorado porque você tem vinculado mais. Então, eu saí do Brasil faz muito tempo, né? Mas eu sigo os grupos lá e tenho várias amigas parteiras que trabalham lá, né? O sistema lá, ele é bem diferente do sistema daqui. E eu acho que isso é bem importante de entender, porque geralmente as mulheres chegam aqui, as famílias chegam aqui, quando elas engravidam, elas ficam perdidinhas, porque... né? O que eu faço? Mas você tem lá, assim, depois que você começou a ter celebridades procurando parteira e doula, né? Então, vou usar um exemplo da minha época. Meu Deus. A filha da Ana Maria Braga teve parteira e doula. E aí a Ana Maria Braga chamou a parteira dela, que inclusive foi a mesma parteira minha, para o programa do Mais Você. E aí fez uma entrevista. Então, aí a gente sabe que Mais Você é um programa da Globo que passa das manhãs, a grande maioria da população que assiste é feminina e é mãe, porque está em casa, às vezes cuidando da criança, assiste aquilo e fala, né?
Existe uma questão de, mas a filha da Ana Maria Braga tinha dinheiro para pagar, né? Tem isso também. Mas a popularidade da profissão vem quando a celebridade, né? A Gisele Bündchen, ela teve uma doula quando ela teve a primeira filha dela. E a doula, ela trouxe a doula da Santa Catarina lá para os Estados Unidos, onde ela teve o bebê. Então, aí isso, dá um outro boom de popularidade na profissão, né? Entendi. Aqui não é assim, né? Não é muito assim. Por quê? Porque a profissão de parteira aqui, a profissão de doula aqui, ela é mais conhecida no boca a boca, né? Então, as Como mulheres é que é em inglês? falam doula. Escreve do mesmo jeito. A gente fala doula, eles falam doula. Beleza. Okay? E a parteira midwife? A parteira midwife. E aí, como o sistema aqui, a base do sistema é com parteira, todo mundo sabe quem ela é, né? Porque aqui o sistema da Austrália segue o sistema inglês, né? Então, na Inglaterra, todo mundo vai ter parto com parteira, entendeu? Na Europa, de uma maneira geral, as pessoas vão ter parto com parteira. E o médico entra nas situações de problema. O Brasil, ele segue um modelo obstétrico muito parecido com os Estados Unidos, onde 99% das mulheres, quando engravidam, procuram um obstetra. Esse é o choque. Né? Se eu engravidei lá no Brasil, eu vou ligar no obstetra, que provavelmente era meu ginecologista antes, né? E vou falar, tô grávida. E aí vai marcar uma consulta com ele, ele vai fazer todo o pré-natal e vamos embora com ele. Aqui a gente não vai ter esse obstetra ali, a não ser que você tenha saúde privada e que você queira ir com um obstetra parir num hospital privado. Sim. Se você está no sistema público, né? Então, e você descobriu que você está grávida, você vai no seu GP, né? Porque a gente vai no GP aqui para tudo. Seria o GP, clínico geral, né? Para quem está lá no Brasil entender. Então, você vai no clínico geral, ele vai pedir os exames de pré-natal, ele vai pedir tudo, né? E em algum momento na sua gravidez, em torno das 16 a 20 semanas, ele vai referenciar você para o hospital do bairro, né? Então, ele vai ver onde você mora. Eu moro nesse bairro. Qual é o hospital de referência dessa região? Aqui. Tem maternidade? Tem. Então, você vai para lá. E quando ele transfere para lá, se essa gravidez é de baixo risco, quem vai acompanhar é uma parteira. Então, as pessoas já têm um pouco mais, quem é daqui, né, na verdade, já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Quem está chegando, né, os brasileiros e brasileiras que estão chegando para ter bebê aqui, ou que engravidam aqui, é onde fica, meu Deus, mas eu vou ficar metade da gravidez com uma pessoa, depois eu vou mudar com outra pessoa. Vai. Essa é a diferença, você diria, a principal. E aqui você tem outros modelos também que você pode acompanhar. Então, você pode contratar uma parteira, que eles chamam de Private Practice Midwife. Então, é uma parteira que trabalha particular, né? Você pode ir no sistema público, onde você vai ser cuidada por parteira, e dentro do sistema público você vai para o hospital e cada vez que você vai lá, você é atendida por uma parteira diferente, né? Ou, que é o esquema que eu trabalho no momento, você tem um grupo de parteiras que vai atender um grupo específico de mulheres, o que a gente chama de continuity of care, então continuidade do cuidado. Então, aquela mulher vem para mim, eu vou cuidar dela, eu vou seguir ela durante toda a gestação, parto e pós-parto. Então, eu tenho que trabalhar num esquema de plantão. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou 24 horas trabalhando, ok? Porque se essa mulher liga, estou em trabalho de parto, às 2 da manhã, você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Existe depois e essa midwife, ela pode atender, essa parteira, ela pode atender tanto no hospital, quanto na casa de parto, quanto na casa. A gente tem um programa do governo aqui em Perth, que é financiado pelo governo para parto domiciliar, tá bom? E aí você tem o hospital privado, e aí no hospital privado você tem que ter seguro privado, e aí você pode escolher um obstetra se você preferir. E aí você vai ter então o continuity of care, a continuidade do cuidado de um obstetra. E aí esse obstetra vai com você e faz o parto e tal, mas aí geralmente não é no hospital da sua referência, é no hospital que aquele obstetra trabalha. Então, ele atende nesse hospital, então é lá que você vai ter o bebê, naquele hospital onde ele trabalha.
entendeu? Sim. Uhum. Então, a gente tem várias opções, assim, é um leque de opções que pode ser confuso no começo, e aí tem outras coisas também, às vezes você faz metade. Na época do Covid, para evitar circulação de pessoas em hospital, tarará, eles fizeram algumas coisas que você ia com o seu GP até mais ou menos 36 semanas e depois só nas 36 semanas que você entrava no sistema do hospital, para evitar o contato antes no hospital por conta de infecção, né? Sim. Agora não, agora já... Você tem essa opção ainda em alguns hospitais, mas isso já mudou, porque agora já está tudo controlado. Entendi. É porque eu sei, eu não tenho filho, né? O Diego está se preparando aí, não sei, de repente, em breve, não estamos esperando aí tão ansioso. Mas a gente sabe que é um tema muito importante para as meninas, né? Para as mulheres e tal. Então, a gente sabe que no Brasil nós temos muitos cuidados, muitos exames, muitas consultas. E então, aqui, às vezes, a gente ouve que não tem tanto cuidado, não tem tanto acompanhamento, né? E as pessoas, às vezes, ficam um pouco ansiosas, né? Como seria esse acompanhamento, como seria o parto em si, né? Se você com uma pessoa de experiência, assim, como você poderia comparar toda a gravidez, todo o período de gravidez no Brasil com todo o período de gravidez aqui na Austrália, na questão de acompanhamento, de exames, de atenção e tudo mais. A gente sabe que, por exemplo, ir no ginecologista, que eles pedem para ser menos tempo, né? Menos consultas no Brasil pelo que eu saiba, né? Anualmente. Sim. Aqui tem 5 anos, uma coisa assim, né? Porque eles acham que... E eu já ouvi relato de mãe aqui falando que, cara, é difícil até de acostumar isso, porque às vezes ela teve um bebê no Brasil e aí vai ter engravidou a segunda vez aqui, né? E aí tem que lidar com essa diferença, choque, né? É um choque. E aí até aquela parada de ficar assim, nossa, tô preocupada, será que tá tudo bem? Mas eles não, eles falam que tá tranquilo, vem daqui a um tempão, vem de novo fazer exame. Isso que eu tô falando faz sentido ou não? Não, essa preocupação ela faz sentido, porque os sistemas eles são diferentes. Então, como que seria aqui, vamos dizer, os exames em si são exatamente os mesmos, ok? Então, você vai pedir exames de sangue, são exatamente os mesmos. As serologias são exatamente as mesmas. Então, a gente vai testar para sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV. No Brasil também a gente vai testar para tudo isso. Então, isso em si não muda, ok? A mesma coisa com ultrassom. Então, existem 3 ultrassons, que são os mais importantes, que seria o que eles chamam de dating scan, que seria o primeiro ultrassom. Então, descobri que eu estou grávida, vai lá e faz esse ultrassom, que esse ultrassom ele vai determinar a data provável do parto, principalmente para mulheres que têm ciclo menstrual irregular ou que não sabem quando foi que elas engravidaram, não sabem quando foi o último dia da última menstruação, não lembro, estava viajando, sei lá. E aí, esse scan, o bebê vai estar bem pequenininho, em torno das 5, 6 semanas, então você consegue determinar a data provável do parto por ali. O segundo scan, geralmente, é em torno das 10, 11 semanas, que é um scan que eles fazem, e aí tem uma certa diferença, no Brasil também tem esse daí, que você pode fazer o que eles chamam de Harmony Test aqui, que é para determinar algum tipo de anomalia, algum tipo de síndrome nos bebês. Se você não fizer esse, você faz esse combinado com o scan, ou então você só faz o ultrassom em torno disso também, para determinar se o bebê, qual é a chance do bebê ter síndrome de Down. Eles também fazem aqui, também fazem no Brasil. E depois o próximo ultrassom seria em torno das 18 a 20 semanas, que eles chamam de ultrassom anatomy scan, que seria o morfológico no Brasil, ultrassom morfológico. Que aí sim a gente vai pegar, o bebê já está um pouquinho maior, né? Está tudo formado, então eles vão olhar toda a estrutura anatômica do bebê, vai olhar a placenta, vai olhar fluido, vai olhar o colo do útero, vai olhar tudo para ver se está tudo ok, ou se tem algum risco, tá bom? Dessa data, então da metade da gravidez em diante, as coisas mudam. É onde elas ficam, onde as mulheres entram no choque. Okay? Tem mais diferença, né? Tem mais diferença. Dependendo de onde você está no Brasil, talvez você faça esses 3 scans e entre as 11 semanas e as 20 semanas você faça mais um. Só para ver se o bebê está ok.
Aqui existe um outro ultrassom também que eles chamam de Early Anatomy Scan, que seria, em vez de fazer as 20 semanas, faz um pouco antes, faz em torno das 12, 13 semanas, faz a mesma coisa, mas um pouco antes. E aí depois repete as 20 semanas. Ok? Isso é porque se você tem algum histórico de risco, alguma coisa, isso é decidido pelo médico fazer esse então. Às vezes a mulher pede para fazer esse então. Então vamos supor, uma mulher que teve muito aborto espontâneo, né? Então eles vão fazer esse early anatomy antes, para ver se aquele nenê, se aquela gravidez tá vingando direitinho, tá? Um exemplo. Pode ser que não seja nada disso e a pessoa faça também, tá bom? Depois das 20 semanas, depois desse morfológico, muda de acordo com aonde você está aqui no sistema. Se você estiver com um médico obstetra no sistema privado, você vai ter o pré-natal com ele e muito provavelmente esse médico vai fazer um ultrassom a cada consulta. Depois eu posso falar qual que é a agenda de consultas, tá? De quando que a mulher vem. Isso não muda muito com relação ao Brasil também. Ele vai fazer um ultrassom a cada consulta. A consulta dele vai durar em torno de 15, 20 minutos e ali ele vai pedir os exames que precisa ou ver os resultados dos exames que ele pediu na última consulta e finalizar com um ultrassom. Bom, onde ele vai estar vendo o tamanho do bebê, a posição do bebê, vai fazer algumas medidas para ver se está tudo ok com o bebê, tá bom? Se você estiver no sistema público, que é aí onde entra o choque, depois desse ultrassom morfológico às 20 semanas, se a sua gravidez for de baixo risco, você não vai precisar fazer outro ultrassom. E aí eu escuto as mulheres do outro lado da tela. É uma notícia boa ao mesmo tempo, É uma notícia boa, é uma notícia... E como é que eu vou saber que meu bebê tá bem? Sim. Porque se você tá numa gravidez de baixo risco, você vai estar sendo cuidada por uma parteira. E a parteira, ela vai acompanhar, então, a consulta com uma parteira no sistema público dura em torno de 30 minutos, se você não tiver no sistema fragmentado, então cada vez que você vem, você vê uma parteira diferente. Dura em torno de 1 hora quando você está no continuity of care, que é o meu caso. As minhas consultas, elas duram 1 hora com a mulher. Ali você vai ver, você vai fazer a mesma coisa, você vai ver os resultados de exame que você pediu, você vai pedir novos exames se precisar, né, os de rotina, você vai ver o resultado do ultrassom, você vai educar essa mulher, conversar com ela a respeito daquele momento na gravidez, o que ela tem que estar sentindo, como é que ela tem que estar, né, o que ela tem que prestar atenção para ela poder se cuidar, né, fisicamente, emocionalmente. E aí você vai, então, fazer o exame clínico, que basicamente é apalpar a barriga da mulher para sentir o bebê, sentir a posição do bebê e ouvir o coração do bebê com o aparelho. Ok? Eu vejo o bebê? Não, porque eu ainda não tenho visão de raio-x. E nem poderia, porque a mulher está grávida. Mas a gente vai e a gente mede a altura uterina, né? A gente mede conforme a barriga está crescendo, né? E o curioso é que você tem que estar batendo. Nossa mulher está de 28 semanas, vai dar 28 centímetros. Põe o tiro, coloca 2 centímetros de cada lado. Se esse número está muito discrepante, para mais ou para menos... É uma margem de erro ali, né? Tem uma margem de erro porque ele não é acurado, porque depende da posição do neném, depende da sua experiência, depende da posição da mulher ali. Então, pode errar de 1 a 2 centímetros para mais ou para menos. Mas se tiver mais do que isso, vamos dizer, ela está de 28 semanas, mas está medindo 24, é uma margem de erro muito grande. Então, eu estou achando que esse neném talvez não esteja crescendo como ele deveria crescer. Aí sim, eu vou pedir um ultrassom para checar. Então, mas ali eu estou saindo da normalidade, certo? Porque o que é normal é, se ela está de 28 semanas e eu meço, vai dar 27, 28, 29 centímetros. E isso é normal. E vou auscultar o coração do neném, que também vai ter uma margem de normalidade. E se aquilo estiver dentro da margem de normalidade, eu não preciso fazer mais nada. Aquela gestação está correndo sem risco. Se eu tenho algum risco envolvido naquela gestação, então, por exemplo, se a mulher tem pressão alta, ou se ela tem diabetes gestacional, ou se eu percebo uma discrepância ali naquele momento, ou se ela tem alguma doença pré-existente que pode afetar o crescimento do bebê ou a saúde dela enquanto ela estiver grávida, sei lá, se ela tem um problema cardíaco já pré-existente, né, ou se ela teve câncer
antes de engravidar, que a gente sabe que ali... Então, essa mulher, ela não vai ser só acompanhada pela parteira, ela vai ter acompanhamento de parteira e médico, porque lembra, tem um risco envolvido, então precisa de uma colaboração com o médico, e aí sim ela vai fazer mais ultrassons, para poder acompanhar de uma forma segura. Ok? Sim. As pessoas, às vezes, elas acham que isso é pouco cuidado, né? E aí, quando a gente vai lá para o Brasil, a gente sabe que lá no Brasil é muito parecido com os obstetras particulares aqui. Eles vão fazer ultrassom todo mês, ou a cada 4 semanas, dependendo de como está sendo cuidado lá. E qual é a utilidade daquele ultrassom? Né? Se numa gravidez de baixo risco vai ser nenhuma, às vezes é só para ver a carinha do nenê mesmo, mas uma utilidade clínica não vai ter. E então a gente diz que no Brasil as coisas elas são um pouco mais medicalizadas, então a gente às vezes faz mais exames no sentido do ultrassom do que a gente precisaria fazer, né? Em gravidezes de alto risco, em gravidezes de gêmeos, situações que saem do baixo risco, aí sim, óbvio, a gente vai fazer, e aqui também faz, né? Uma coisa muito interessante é que, se você desenvolve uma gravidez de alto risco estando no sistema privado, você vai ser transferida para o sistema público. Porque você vai ter especialistas no sistema público para fazer essas coisas. Os exames que for, tanto na grávida quanto no neném, né? É interessante que a gente já teve aqui enfermeira e médico, então é que é uma característica, né, do sistema de saúde australiano é que para até desinflar, né, de não encher os hospitais e tudo mais, tem menos, eles meio que pensam num bem comum de ter menos exames porque não é necessário e também vai ter menos gente no hospital e não vai encher as salas médicas e, entendeu? Não vai ter aquele... Já é ruim pra caramba, né? Já nos hospitais, às vezes espera 4 horas, 8 horas aqui na Austrália, gente. Sim. Então, isso é uma maneira de você desinchar, né? E ter diminuir um pouco essa espera. E a espera é a mesma. Então, quando você está no sistema público, com uma parteira diferente a cada vez que você vai lá, você vai sentar lá e você vai ficar 2, 3 horas, tomar um chazão de cadeira. Eu sempre falo para elas. Quando eu estou acompanhando uma mulher, eu falo, hoje você vai na próxima consulta, você vai com o médico, falar, traz o celular carregado, traz um livro, porque você não vai ficar 1 minuto esperando, que nem você fica comigo, não. Às vezes eu não fico esperando nada. Ela chega, eu que estou esperando ela. Então, não... porque às vezes a gente, não sei se isso está mudando, né? Mas às vezes a gente tem esse espírito aí de... o que é de fora, né? Os hospitais são maravilhosos e do Brasil é ruim, não sei o quê. Só que não é a realidade, né? Exatamente. A gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Sim, a gente acha que porque a gente está num país de primeiro mundo, a gente... aqui é melhor, né? Eu acho que a diferença, já lidando com o sistema daqui, eu tive meus filhos no Brasil, então eu usei o sistema lá, né? Quando eu estava grávida. Eu acho que a diferença, ela está num lugar da organização e planejamento. Eles estão então, aqui, o primeiro mundo deles não é a parede bonitinha pintada de rosa, porque se você for no hospital onde eu trabalho, gente, tem 100 anos aquela desgraça. Entendeu? A maca quase não passa na porta, porque as macas modernizaram, mas a porta não. Então, na hora que vai passar, você tem que passar com os dedos dentro, porque senão pega teus dedos no... Caraca, entendeu? E a galera tá falando, inclusive, de ter que mudar de hospital, porque o hospital, ele é velho, né? Sim. É um hospital que tem mais de 100 anos aqui. Oi? É o Royal? Não, é o King Edward. É o hospital Edwards. que eu tô. Mas é tão velho quanto. Acho que é tudo velho. Fizeram na época do King Edward. Né? Eu acho que sim. Acho que quando ele visitou a Austrália, a única vez que ele veio pra cá. Se é que veio, né? Então... perdi o que eu estava falando. Mas eu acho que assim, não é a maquiagem, não é a perfumaria, vamos dizer assim. Tá? Então as coisas vão ser mais, né? A não ser, por exemplo, hospitais novos, que nem o Perth Children, que é maravilhoso, né? Não sei se vocês já entraram lá, que vocês não têm filhos, vocês entraram lá. Você tem que entrar lá só de passeio, gente. Subiaco? Sim, eu já fui lá já. Subiaco, né? Subiaco. É quase um ponto turístico. Você que está vindo para a Austrália, vá no Perth Children de passeio turístico, entendeu? Entra ali no hall e olha que aquilo ali é um hospital de criança. Aí você entende, é maravilhoso. Aí sim, ele é moderno, né?
Mas os hospitais não têm isso. Então, mas o sistema é organizado. O sistema é muito bem planejado. Então, quando você estava me perguntando, apesar de emergência, por exemplo, né? A gente faz simulações dentro do hospital. Eu tenho treinamento obrigatório todo ano, que se eu não fizer, eles vão perguntar para mim, por que você não fez? Você não teve tempo de fazer? O que aconteceu? Você tem que fazer todo ano. E vai desde como lavar a mão, todo ano tem que fazer um treinamento, gente, de como lavar a mão para poder controlar, até treinamentos como controlar um sangramento, controlar, né, como resolver um parto pélvico, como resolver um parto que entalou. Então, isso tudo a gente vai fazer treinamento regularmente. Eu imagino que cada área aqui vai fazer. Você segue, tem muito guideline, tem muita policy, né? Você tem muito protocolo, acho que essa é a palavra, para seguir. Licença também? Sim, então... que eu percebo que não que no Brasil não tenha, né? Mas é onde você vê. E as coisas são conectadas. Então, se uma mulher chegou para mim às 20 semanas, eu digito o número dela lá e eu tenho todos os exames e os ultrassons que ela fez com o GP dela, seja onde ela fez. Isso é bem legal, né, cara? Tem Isso um é legal. aplicativo aqui, né? Que você tem o seu histórico de tudo que você usou no sistema de saúde aqui. Isso é muito legal. E você tem acesso também como paciente, né? No Brasil, até onde eu sabia, me corrijam se eu estiver errada, porque faz muito tempo que eu saí de lá, você fez o exame... Papelzinho. Te dá na mão o exame e fala, agora você leva o exame para o seu médico. Né? Se a gente pensar que a gente mora, né? A gente vem de um país com uma diversidade socioeconômica e educacional abismal... Você imagina você dar o resultado de um exame na mão de uma pessoa que pode ser que perca aquele exame. Sim. Ela pode ser que ela esqueça onde ela colocou. O impacto que isso pode ter, o impacto na saúde dela mesma que isso pode ter, né? E aqui não. Aqui você sai sem... Você faz o exame sem nada na mão. Tá tudo porque online, tá tudo lá. Então, quem é que vai ver o exame? Quem precisa ver. Ou é o seu médico, a sua parteira, a enfermeira do posto. Quem é que vai ver? É a pessoa que precisa ver. Sim. E se tiver alguma coisa errada com o seu exame, eles vão ligar para você. Sim. Né? Então, e dizer, olha, eu tô com o resultado do seu exame aqui, a gente pode marcar uma consulta? E você vai vir. Então, esse sistema mais... E aí a gente pode falar, mas no Brasil também tem isso. Tem. Mas aí a gente está falando de um grupo privilegiado de pessoas que têm acesso a isso. Isso, de uma maneira geral, como o SUS é maravilhoso, gente. No papel, ele é maravilhoso. Teoricamente, ele funciona muito bem. É um dos melhores sistemas do mundo. Principalmente porque, lembra, na época do Covid, eles queriam testar as vacinas lá, justamente para poder usar o SUS, porque o SUS chega em áreas remotas, né? Mas, infelizmente, a estrutura, né, a teoria, a filosofia do SUS é muito boa, mas a estrutura não é. Então, a como estrutura quase não tudo funciona. no Brasil, como né? Quase tudo no Brasil. Coisas a ideia a gente boa. é muito bom, por isso que a gente tem essa a execução síndrome de vira-lata, entendeu? Outra coisa que eu acho que diferencia muito, e é por isso que a galera, quando vem pra cá, sente diferença no tratamento médico, de uma maneira geral, estou falando médico, mas não é só o médico, né? Mas de saúde, de uma maneira geral, é que lá a gente treina em gente. Eu era da área de saúde lá, não era parteira lá. Mas lá você treina em gente. Você está aprendendo, você treina em gente, você não treina no boneco. Ok? Por quê? Porque a gente tem justamente os hospitais, escolas, clínica, escola. E quem que vai atender lá? Quem que vai ser atendido lá? São pessoas que não podem pagar ou que não têm um plano de saúde e um convênio, não é? E a gente vai treinar nessas pessoas. Por que os melhores médicos aqui, os melhores pediatras aqui são indianos? Porque eles treinaram lá e eles treinaram em gente. Entendeu? Então, quando eu falo que treina em gente, do tipo assim, a gente pode ser como cobaia, né? Mas é diferente você treinar numa pessoa e você treinar num boneco. É totalmente diferente. Aqui o treinamento, ele vai acontecer nos bonecos. E aí você treina nos bonecos, e aí você, com supervisão, você vai fazendo nas pessoas. Por observação, você vai fazendo nas pessoas. No momento que você começa a sentir mais à vontade, aí você vai fazendo com mais independência, até a hora você ficar... Então, o processo de aprendizagem... Ele é mais lento, se você for pensar nisso. Sim, não, esse ponto aí me pega com relação a treinar, você ter uma coisa ali de vida real mesmo, né? Situação real mesmo. Mas você acha que isso é 100% positivo? Ou tem... Eu acho que tem o bom e o ruim, né? Porque
Eu acho que... Tem que acontecer, né? Porque, por um lado, você fica numa balança ali, porque não é um cenário ideal, porque, pô, você vai ter mais pessoas ali, pessoas que, como você bem disse, estão treinando, né? Mas, por outro lado, estão treinando com uma situação real, que é completamente diferente de você treinar com boneco, né? Exato. Mano, é muito diferente. O meu treino no Brasil como fonoaudióloga foi todo feito na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, gente. Aquilo ali, aquele pavilhão Conde de Lara, ele cai, gente, do negócio. Cai, assim. Você sobe, eu lembro, eu ficava no 4º andar, eu subia de escada porque eu morri de medo do elevador. Eu subia 4 andares. Você sobe dizendo, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, porque senão você pisa nas pessoas, de tanta gente que tem para poder ser atendida, porque a demanda... Muita gente. É muita gente, né? A gente tá com... Aqui não tem essa quantidade enorme de gente, entendeu? Para você treinar, né? Então, e lá o médico, o residente, a parteira, a enfermeira, ou qualquer outro profissional de saúde, ele vai ter o professor, né? Ele vai ter ali ensinando, mas ele vai falar, não, vai lá, faz, e aí você volta para mim. Eu tô falando com uma pessoa de verdade, né? Eu não tô simulando uma situação. Mesmo que eu coloque uma pessoa de verdade, eu vou estar simulando. Sim. Não. Sim. Agora um pouco antes a gente conversou sobre essa questão dos famosos, né? Disso se popularizou porque o famoso usou o serviço de doula, parteira e tudo mais. E então, você mencionou, né? Se é para famoso, deve ser caro pra caramba. Não as pessoas... comuns, né? Tipo assim, né? Como nós, não poderiam pagar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os custos, né? Como é que é o serviço? Mas antes, muito importante. Meu querido amigo Diegão, joga na tela aí. Pessoal, os nossos bem parceiros. A Cleaner for You é a solução ideal para quem busca uma transição tranquila ao fim do contrato de locação. Com uma equipe especializada em limpeza profunda, nossa empresa garante que sua casa esteja impecável para a inspeção de saída. Utilizamos produtos e técnicas eficazes para remover manchas, sujeira e odores, deixando cada canto brilhante e fresco. Nosso compromisso é proporcionar um serviço rápido e confiável, adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Conte conosco para garantir que você deixe sua casa com a melhor impressão possível, facilitando o processo de devolução das chaves e garantindo sua satisfação. Cleaner for You, sua empresa de end-up leasing aqui na Austrália. Fala aí, galera, desculpa interromper essa conversa topzera aqui, ó. Só quero dar um recado que eu acabei de sair do Boys Elite Hair, cabelinho e barba na régua. Então vocês aí, ó, que querem vir aqui pra Perth, falar português, tem aquele medo, né, de, tem que falar inglês e o corte sair todo errado, vai lá no Boys Elite Hair, no centro da cidade, tá aqui o endereço. Tamo junto, 10% de desconto pra seguidores aqui na Austrália. Um beijo, valeu, volta pra conversa, pô. Voltando, mais uma vez agradecendo aos nossos parceiros. Sem os parceiros, nós não estaríamos aqui, exatamente. Então, por Vivi, nós paramos? Vivi, vamos falar pra galera então, precinho. É muito caro o serviço de doula, serviço de parteira, isso é incluído aí no plano de saúde. Fala um pouquinho nessa questão financeira, né? É assim, acessível, e no Brasil, né? Acessível, exatamente. É acessível para um imigrante que é recém-chegado, né? Tá. Então, o imigrante recém-chegado, ele tem que chegar com um plano de saúde, certo? Porque senão ele nem entra na Austrália, né? A carência para parto é 12 meses. Então, isso acho que é um geral de todo plano de saúde. Acho que inclusive no Brasil, você faz um convênio lá, é 12 meses a carência. E é o plano Gold, né? É o melhor plano, 12 meses. Por quê? Porque a gravidez dura 9. Opa! Então você não vai ser coberto, óbvio. Então, espera 4. Exatamente. Para garantir pegar o parto. Se ele tem esse plano de saúde, ele tem carência, né, ou ela, né, no caso, tem carência de 12 meses, se ela engravida dentro desses 12 meses, ela vai ter que pagar do bolso. E aí a gente pode falar... Aí lascou. Aí lascou. Aí a gente... aí lascou. Galera, aí lascou. Mas assim, como é que você... Então aí a gente vai ter custos, né? Pode chegar a $15 mil um parto. Talvez mais, é um ano de faculdade, não? Um ano da faculdade. É muita grana, né? É muita grana. Isso eu tô falando de uma... Eu tô falando de uma mulher que vai parir no hospital e que ela vai sair de lá no dia seguinte. Ela não vai ficar... né? Observação, eu tinha esse papelzinho. No meu hospital tem. Então, se você é um paciente, o que eles chamam de overseas patient, né? Então, se você é alguém de fora, ou que não tem o Medicare, ou que não está coberto pelo seu plano de saúde, uma consulta com uma parteira
vai girar em torno de uns $300, $400, um ultrassom em torno disso também, os exames de sangue em torno disso também. Aí, como é que eles fazem para amenizar esse custo? Existem alguns serviços que atendem mulheres imigrantes e eles cobram $42 uma consulta. Mas esses serviços, a mulher precisa ter uma gestação de baixo risco, né? Para poder, porque o próprio serviço tem as suas limitações, entendeu? Em termos de estrutura, se for uma gravidez que tem algum risco. Mas isso limita bastante os custos, né? Os gastos, desculpa. Tem alguns lugares que você pode fazer, então, o que eles chamam de cuidado compartilhado com o GP, porque o GP custa menos do que isso. Então, você, de repente, consegue pagar um GP $90, $100, talvez. Eu não sei se eu estou falando bobagem, gente, me desculpa. E aí, mais os exames, tarará, e aí ir para o hospital em torno das 36 semanas, fazendo aquele planinho lá, a la Covid, né? Mas para quem está sem grana, ou que não está conseguindo pagar. Se o bebê precisar ficar, por exemplo, precisar de UTI, né, no Natal, aí a gente pode falar aí de outros 15 mil, dependendo do número de dias e dependendo dos procedimentos que o bebê precisa fazer. Então, quando você não tem cobertura do seu plano de saúde ou você não tem Medicare, né, fica bastante caro. Então, o imigrante vai ter esse plano de saúde, né? Mas quando ele está dentro dos 12 meses. Se a mulher engravida dentro dos 12 meses de carência. Se ela sai da carência, né? Se ela sai desse período de carência, aí o plano de saúde vai cobrir parto acho que se ela ticou lá. Então, galera, espera aí, ó. Vamos ter um cuidado. Planejamento é muito importante. Uma parteira privada, por exemplo, ela vai trabalhar muito de acordo com a mulher, então isso ajuda também. Então, por exemplo, uma mulher que não tem o Medicare, ela pode ter, e ela planeja, por exemplo, um parto em casa, você tira o custo do hospital. Lógico, se ela precisar ser transferida, você tem custo de ambulância, o custo do hospital em si. Ou ela pode ser atendida no hospital com a parteira dela, e a parteira dá alta para ela assim que ela e o bebê nasce, a gente dá alta 6 horas depois do parto, então ela não fica uma noite lá, e aí a parteira vai na casa dela ver ela, né? Então, também você diminui esse custo. Uma parteira privada custa, tudo, né? Custa em torno de $7.500, $8.000, dependendo do... Aqui em Perth, elas cobram tudo mais ou menos o mesmo preço para não ter competição de preço, né? Para você ir com a parteira que você melhor se identifica, não com a mais barata. Sim. Então, é uma outra forma também de tentar minimizar custo quando você precisa minimizar custo. Se você está falando com alguém que tem Medicare, que já é residente aqui e tal, aí o Medicare cobre tudo, né? Você só vai pagar se você tiver que pagar plano de saúde privado, e aí você às vezes tem que pagar por fora para o seu obstetra também, entendeu? Entendi. Papo muito bom, cara. É uma aula, né? Era que a gente está servindo, como sempre, com a enciclopédia Barça dos podcasts. Então aí já fica mais um capítulo aí pra galera, porra. Então dá o like aí, né, gente? Compartilha pra aquela sua amiga, aquele seu amigo que quer ter um baby daqui a pouco, né? Então você já sabe como é que vai ser aqui na Austrália. Sim, inclusive é um papo de muita reflexão, né, cara? Porque eu tô tentando me colocar do outro lado ali da tela, só que é difícil, né? Porque você tem que passar pela experiência, né? Pra poder, de repente, ter lidado com alguma coisa. E antes da gente começar a nossa famosa metralhadorinha de perguntas, né? Eu queria só que você se estendesse um pouquinho mais sobre a formação. Uma pessoa que de repente tem dúvidas, está vendo o papo aqui e fala, pô, gostaria de mais informações, acho que poderia me encaixar nessa área. Como é que foi a sua experiência? E se você também puder incluir aí o que você fazia no Brasil, isso aí. E o que precisa para estar apto e atuar na área. Tá, então vou começar com o que eu fazia no Brasil, que essa parte é rápida. Sim, boa, legal. Aqui não interessa também. Pra quem quer estudar. Não interessa pra nós, mas não pra quem quer vir fazer... Interessa, porque claro, as pessoas no Brasil já estão, assim, acostumadas a fazerem uma profissão ou duas, entendeu? Isso é verdade. Então, quando chega aqui, ela não tem noção de que pode ser o que quiser, entendeu? Exato. Então, é bom você falar o que você fazia lá, o que você faz aqui. É tudo no sistema de saúde, né? Bom, então tá. Então, no Brasil, o que eu fazia no Brasil? Minha primeira formação no Brasil, ela foi em fonoaudiologia. Eu era fonoaudióloga no Brasil. Morava em Campinas, trabalhava na Unicamp como fonoaudióloga lá, fiz um mestrado lá, já que eu estava lá dentro, né, vou fazer um mestrado em linguística aplicada, né, com ênfase em ensino de língua materna. Então, era essa a minha área, né, então eu trabalhava com terapia de adulto e criança,
enfim, fiquei 10 anos trabalhando. Então, trabalhei em diferentes áreas, em diferentes coisas lá. A gente veio para a Austrália no finalzinho de 2011, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já sabia... Eu tive meus filhos no Brasil e aquilo ali me transformou. Ali foi onde eu falei, eu quero trabalhar de alguma maneira com saúde materna e infantil, né? Então, eu já sabia que eu não ia querer... Mas, na época, eu tinha uma criança de 3 anos e eu tive gêmeos. Então, assim, o que você vai fazer? Nada, você vai cuidar de filho. Foi só um feeling ou foi alguma coisa que aconteceu que você viu que te deu esse clique? Foi o nascimento dos meus gêmeos. Eu tive um parto normal de gêmeos depois de uma cesariana. E foi um partaço. Foi a melhor coisa da minha vida. Queria outro parto, não outro filho, mas foi demais. E aquilo foi algo assim, foi um despertar de dizer, essa experiência não pode ser só uma história para eu contar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu me lembro no dia que eles nasceram, eu tenho esse pensamento. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso compartilhar isso. Eu queria que todas as mulheres não passassem pelo que eu passei, porque a minha cesariana foi traumática, não porque foi cesariana, mas pela experiência geral, tá? Cesarianas são cirurgias maravilhosas, quando bem aplicadas. Então eu queria evitar o trauma, que mulheres evitassem, e queria que mulheres sentissem o que eu estava sentindo ali naquele momento, né? Eu estava assim, podia subir o Everest, falava, vai sobe o Everest, minha filha. Eu falava, subo, num pé só, chupando sorvete. Uau! Entendeu? Então, e aí ali eu falei, não dá, é muito grande para ficar só uma história para contar. Não só, mas tá muito grande, precisa sair de mim para os outros. Ali naquele momento, obviamente, não consegui fazer, né? Mas quando a gente teve a oportunidade de migrar para cá, a minha filha mais velha estava com 5 anos, meus gêmeos estavam com 2 aninhos. Então, ali eu já falei, do Brasil eu já comecei a procurar curso de doula, porque eu sabia que eu ainda tinha o inglês, que era uma barreira para mim no momento. Sim. Mas e como doula eu não precisaria fazer uma faculdade, então o custo disso era menor. Então eu comecei a procurar os cursos de doula aqui em Perth, eu achei, do Brasil ainda, mudamos para cá. Quando o curso aconteceu, eu fui lá fazer. Então eu cheguei aqui em novembro de 2011. Em abril de 2012 eu estava fazendo o curso, que foi quando o curso estava sendo oferecido. Foi abril, maio, em junho eu estava com a minha primeira cliente. E esse primeiro bebê nasceu em setembro, um dia antes do aniversário da minha filha. Super significante da minha primeira filha. Foi assim. Legal. Aí eu falei, uau, it's meant to be. Aí eu segui com a profissão de doula por muito tempo. Meu inglês começou a melhorar, né? Mas eu ainda tinha 3 filhos pequenininhos para cuidar. Então, a profissão me dava uma certa flexibilidade. Mas não me dava muita grana, porque você trabalha, não trabalha, não tem. Então, eu fui lá e falei, quer saber, acho que eu vou validar o meu diploma aqui como fono. Porque vai que, né, dá um aperto. Eu preciso lá. Eu cheguei a validar o diploma aqui, mas toda vez que eu olhava para aquilo, eu falava... Não, quer dizer que não quero mais trabalhar com isso, gente. O ciclo fechou. Eu vou investir onde eu... Mas não havia aqui o curso para virar parteira se você não fosse enfermeira. O curso aqui em Perth, que era oferecido na época, era um curso como se fosse uma pós-graduação. Então, se você é enfermeiro e você vem para cá e faz esse curso, você tem uma pós-graduação e você pode virar parteira. E eu não era enfermeira, então eu não podia nem fazer o curso. E aí existiam cursos em Darwin ou na outra costa, mas assim, logisticamente para mim com uma família, meu marido estudando aqui, não tinha como a gente mudar naquele momento. Então eu fui seguindo aquilo como uma possibilidade, um questionamento também, porque eu não tinha muita certeza se era aquilo que eu queria no momento e tal. Aí eu tive a oportunidade de fazer um doutorado nesse meio tempo, né? Por conta de visto, você fala, agora tá do seu visto, entra no meu visto, então entrou no meu visto e eu fui fazer um doutorado em amamentação. Caramba, doutorado em amamentação. E com uma bagagem de como fonoaudióloga, facilitava, era da área afim, né? Porque fonoaudiólogos no Brasil trabalham com mulheres com amamentação, de uma maneira geral. Fiz esse doutorado, que, né, aí começa, nunca mais acaba, né? Versão final, número 398, agora vai. Enfim.
Quando no ano que bateu o Covid, que a gente tava todo mundo em lockdown, lembra disso? Todo mundo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tava assim, vai acontecer que eu vou atrasar a submissão desse doutorado, porque ninguém tá fazendo nada. E foi realmente o que aconteceu. Naquele ano, eu segui uma página no Facebook do Family Birth Center, da casa de parto aqui, e eles falaram, você quer mudar era bem assim, você quer mudar de carreira? E aí tinha esse mestrado na Curtin, um mestrado profissionalizante em parteria, em midwifery. Caraca. Eu falei, nossa, só faltou falar assim, você quer mudar de carreira, Viviane? Só faltou meu nome lá. Aí eu falei, nossa, eu quero. Mandei as minhas coisas para eles, né? Fiz uma aplicação lá, entrei em contato com a universidade e tal, todo mundo... E foi um lockdown mesmo, eu tava no telefone assim, sem fazer nada, sabe? Olhando mídia social para ver o que a gente vai fazer. Podemos ir na esquina comprar pão? Uhum. E aí, eu fui aprovada. Mas eu não consegui começar em agosto, porque eu ainda tinha que entregar o doutorado. Quando eu entreguei o doutorado, então eu comecei em março do ano seguinte. Foram 2 anos de mestrado, então foi o segundo mestrado. E aí, eu me formei, já no final da formação, já apliquei para trabalho e já comecei a trabalhar. Então, caminhos para quem quer vir ser parteira na Austrália. Se você já é enfermeira no Brasil, é um meio caminho andado, mas você tem que validar a profissão aqui na Austrália. Então, para validar a profissão, você tem que ir nos órgãos de regulamentação da profissão de enfermeira, tem que fazer a prova de inglês, né? O caminho é o mesmo para todo mundo. E aí você pode fazer uma pós-graduação. E o nível exigido a área de saúde é consideravelmente alto, assim, né? Eu acho que é 7 ou 7,5. A nota de inglês, você está falando? Isso. Eu acho que é isso. Um acadêmico. Uhum, acadêmico. Eles nem querem saber do geral. Aí, se você não então você tem 2 opções. Ou um mestrado, que nem foi o que eu fiz, mas aí você tem que ter um bacharelado, né? Você tem que ter uma formação X antes, porque como é mestrado, você tem que ter... É como se fosse uma pós-graduação também. Ou eles têm um curso, atualmente, eles têm um curso que chama Direct Entry, que é uma graduação. Sim. Então, você entra e são 3 anos, e aí você... Quando se forma, você se forma como parteira. Não precisa ser enfermeira, como se você sair da escola, né? E entrei na faculdade, vai direto. Aí quem está vindo do Brasil e quer fazer isso, também pode. Lembrando que aí eu acho que você vai pagar os custos de estudante internacional, né? Para um curso superior. Então, vai sair mais carinho. Se você é já residente e quer fazer... esse é um curso Commonwealth Supported. Então, isso significa que o governo paga uma parte do curso. Subsidia. E aí fica bem mais barato. E para ser doula? Para ser doula é mais simples, né? Não custa tanto e também não tem que estudar tanto tempo. Tem as associações de doulas aqui na Austrália, então todo estado tem. Hoje, depois do Covid, tem muito curso online. Quando eu fiz, nada disso existia, era presencial. E eu gostei muito de ser presencial. Eu acho que, como você está lidando com algo muito humano, né? Se você puder fazer presencial, faça presencial. Se você achar que é melhor fazer online, por conta de custo, acessibilidade e tal, é uma opção também. Geralmente o curso, ele é 3, 4 finais de semana, ou uma semana direto, né? Alguns dias... Porque você não precisa ter nada técnico, né? Ele é muito mais num outro lugar da educação, do suporte, né? Às vezes de compartilhar ali suas histórias e tal, para você poder dar suporte e de educação para você mesmo, né? Entender como que um parto funciona. E aí você pode começar a trabalhar no ABN. Você abre um ABN para você poder... declarar, né? Seria... Sim. O que seria um ABN no Brasil? Seria um CNPJ. Um CNPJ. Agora vamos falar... Para você emitir nota fiscal. Vamos falar valores de cursos, depois de falar valores recebíveis de salário, de quanto ganha? Vamos lá? Sim, senhora. Valores de curso? Vamos lá, doula primeiro, que é mais simples, né? Você tem... eu acho que você... vai falar faz lá... tempo, né, que eu paguei. Mas eu acho que os mais recentes... uma das coisas que eu ia falar, que às vezes a galera faz o curso online, curso de doula no Brasil, e vem pra cá. O sistema é diferente. Você pode até fazer... Doular uma mulher no Brasil, doular uma mulher aqui é a mesma coisa. Mas parte da doulagem inclui educação.
Então ela vai falar como é que funciona o sistema aqui. E se você sabe como funciona lá, mas não tem a menor ideia como funciona aqui, você não vai estar ajudando muito. Então eu acho que tem que fazer aqui, porque aqui você vai aprender como eles vão falar no curso. Sim. Entendeu? O curso eu vou chutar, tá? Porque... Bota uma inflaçãozinha aí do Eu vou quanto botar você uma pagou. inflaçãozinha aí. Eu paguei, na época, $700. 12 anos atrás. Então eu vou dobro chutar disso aí. dobro, pelo menos, 1.500, 2.000. Esse é o investimento para virar uma doula. Beleza. Agora os mestrados aí, vamos ver. O meu foi Commonwealth Supported. Hooray! Porque minha residência saiu, gente, 2 meses antes do Covid. Aí, ó. Parabéns. Foi ótimo. Nossa Senhora. Mas aí, por exemplo, se a pessoa quiser aqui, porque tem essa questão, né, de visto, né? Você, às eu vezes, acho tem visto que- estendido e pode trabalhar full time fazendo mestrado, né? Se eu não estou enganado, né? Então, de repente, é uma opção para quem tem essa vontade, né? Eu acho que o curso custa em torno de $24.000. Por ano. Mas É bem eu caro. não sei se para estudante internacional fica mais caro. Mas vamos colocar pelo menos $24.000? Por Não um ano vai- mesmo. Não vai É ser tipo menos que agente de isso. imigração. É caro. De imigração é a mesma coisa. Mas se você tem aí esse curso, ele cai... Gente, ele cai para $1.000 o semestre. É ridículo. O governo subsidia bastante, porque é uma profissão de alta demanda. Sim. Então, isso é uma outra coisa também. Se você foi enfermeira em outro país, que é do Commonwealth Supported, por exemplo, você foi enfermeira na Inglaterra, no Canadá, e vem para cá, Sim. fica mais fácil também, fica mais fácil de validar a profissão aqui. Entendeu? Você não precisa estudar de novo. Isso Então é você falou legal por também. ali que valores para salário, né? Você vai mais por caso. Então você falou 7.500 por parto. 7.500 se você contratar uma parteira particular. Essa parteira particular, ela vai atender conforme a demanda dela, né? A necessidade de grana e de vida dela. Sim. Mas você pode ter em torno de 3 a 4 clientes por mês. Uma parteira particular vai estar tirando em torno de uns $200.000 aqui. Ano. E só para ficar claro, a partir de quanto tempo mais ou menos você começa esse acompanhamento? Você foi contratada por um cliente? Eu fui contratada por... Eu não sou parteira particular. Não, sim. Sim. Uma parteira, assim, ela é contratada por uma família ali, por pai e mãe, para Uma acompanhar. parteira particular, você disse? Exatamente. Tá. Ela fez xixi no palitinho, ela descobriu que ela tá grávida, elas ligam. Gente, as parteiras particulares aqui, elas ficam com a agenda lotada muito rápido. Como eu tava falando pra vocês, eu tava conversando com uma parteira particular ontem. Ela é da outra costa. Ela falou, eu tô... Famoso folha. Entendeu? Ela falou, a galera descobriu que tá grávida, liga. E aqui em Perth não é diferente. Descobriu que tá grávida, liga. Porque se elas pegam de 3, no máximo 4 clientes por mês, não é muita gente, concorda? Sim. Então, rapidamente, elas dizem, pro mês de agosto eu já não posso mais. Pro mês de... Entendeu? Então... Como é que é o pagamento disso aí? É tipo... Elas fazem plano de pagamento. Elas fazem plano de pagamento. Mas Então no você total pode... 7.500 não, né? Tá. No total 7.500 e aí já... Incluindo o parto e elas visitam até 6 semanas depois do parto. Legal. Então esses 200 mil que você falou seria um full time por um hospital, é isso? Esses de 200 mil seria se você considerar 3 a 4 partos no mês vezes 12. Tá bom. Entendeu? Beleza. Seria grosso também, né? Porque aí elas têm que pagar seguro, Sim. tira custo de equipamento que elas têm que levar, remédio, enfim, tudo. Seria grosso, legal. Eu não sei. Eu não sei. Não falar curado. Limpo, eu preciso perguntar para uma delas. E de doula? Como é que pode ganhar? De doula você cobre gira em torno de, se uma doula está começando, às vezes ela pode pegar só pelo custo, um Uber e pelo custo para ela poder pegar a experiência, então isso vai sair miséria para a mãe, mas se ela já tem experiência, eu diria pelo menos $1.500, se ela tem bastante experiência seria uns $2.500, aí vai contar a experiência da doula também. Acho que esse seria Sim. E ela também pode pegar quantos ela quiser. Lembrando que essas profissões, você trabalha no regime on-call, você trabalha no regime de plantão. Então, às vezes a pessoa fala, então vou pegar 10, porque aí vai dar 25 mil. Tá, e aí você dorme quando, amor? Ou se 2 te ligam ao mesmo tempo. Nossa, é verdade. Porque Tem que ter esse imprevisível, lembra? planejamento também, né? A gente trabalha com imprevisibilidade, Sim, né? sim. Então, a data provável... O meu microfone tá perfeito. soando. Tá perfeito? Tá.
Porque tá soando na minha... água. Ah, obrigada. Tava bonita aqui, uma voz de aeroporto, mas depois virou uma voz que eu estou falando na lata. Tá bonito. Inclusive elogiar, né? Aqui tá falando bem no microfone. Tô bonitinha, falando bem no microfone. Então, o que eu tava falando mesmo? Agora eu perdi, desculpa. Trabalha com imprevisibilidade, né? Isso. Então não adianta você querer crescer o olho. Exato, gente. E é uma parada que, mano, você tem que ter muita responsabilidade, né? Sim. Com a sua carga horária. Sim. Porque... No trabalho que eu faço, eu trabalho no hospital. Sou contratada pelo hospital público. Então, praticamente trabalho para o Departamento de Saúde do governo. Eu trabalho no regime de plantão, né? De estar on call. Para as mulheres. Mas, no meu caso, a gente tem dias off. Então, Boa. É ótimo. Então, aí, quando esse dia off, ele acontece, eu desligo o meu telefone do trabalho. E adeus. E aí, curto o meu tempo off. Se aquela mulher liga num dia que eu tô off, eu tenho uma parteira, que é minha buddy, entendeu? Que vai atender aquele telefone. Eu transfiro a ligação para o telefone dela. Então, se a mulher ligar, é ela que atende. Se a mulher tiver em trabalho de parto, é ela que vai. E atende a mulher. Então, a mulher não fica sem o atendimento da parteira, óbvio. Sim. As parteiras particulares, elas não conseguem... Elas têm o esquema, tal, mas elas não conseguem ter o dia off. E aí, o que elas geralmente fazem? Elas têm que planejar como qualquer profissional autônomo, né? Então, elas podem planejar, sei lá, geralmente elas planejam de 2 a 3 meses de férias no ano, gente. Porque o estar de plantão... Ele pode ser um burnout, assim, ele é bem cansativo, entendeu? Então, estressante, né? Você tem que ter um... E você tem que estar bem. Na hora que você vai atender, você tem que estar, como você falou, você tem que... Tá com o mental apurado, afiado. Sim. Se você não quer trabalhar assim, você quer trabalhar em hospital, em sistema de turno, aí tudo bem, entendeu? Aí você vai lá no dia, faz o seu trabalho e volta, mas você não consegue acompanhar as mulheres. Você atende quem está lá naquele dia, né? Mas talvez você nunca tenha encontrado aquela pessoa antes. Vamos começar então as perguntinhas. Vamos Anderson já vai se preparando aí, você fazer aquela pergunta lá capciosa. E também vamos fazer lá o momento, cortezinho, tem que ter uma, né? Vamos pensar nisso aí, né? Vamos pensar nisso aí. Posso lançar já uma aqui rapidinho, certeza, só pra começar? Lá. Eu vou começar com você. Perguntinha pra você. Se você não souber, aí eu vou... Eu não sou convidado. Como você não vai saber, aí é por isso que ela tá aqui, né? Você então sabe a diferença... Quer me dar um diagnóstico de otário, aqui, né? Não, porque eu também não sei. De ignorante. Eu também não sei. Talvez o Anderson também, se ele souber, a gente troca de convidado aqui, né? Qual é a diferença entre um parto natural e normal? Não sei. Natural, tipo assim, o bebê sai naturalmente. Não, o bebê sai normal. Sai naturalmente. Normalmente não natural. Naturalmente normal. Não bota a mão. E aí o normal tem... Não sei, vai lá, fala aí. Eu perguntei porque há um tempo atrás, né? Eu achava que era parto normal ou... através da cesariana, né? Eu achava que era esses dois aí. Também. E aí tem um natural também. Deve ser assim, você tá andando e no caiu. bush, você tá andando no meio da floresta, na natureza. O parto natural é aquele que você está andando na natureza. O parto normal é aquele que você tá tendo uma vida normal, tipo assistindo um Netflix, e olha, a criança saiu. Essa a diferença, gente. Igual lá no Michael Caio, pô, eu espirra, sai o bebê assim, nessa natural. Não sei, fala pra gente aí. Tá bom, vamos lá. Então, parto natural é um parto onde não há nenhum medicamento. Então, a mulher entrou em trabalho de parto espontaneamente. Então, aquilo aconteceu, o corpo dela fez aquilo acontecer, o bebê dela anunciou. E ela não precisou, não teve necessidade de nenhuma medicação. Ou para... acelerar aquele processo de alguma forma, se fosse necessário, ou porque ela pediu alguma medicação para alívio da dor, né? Então, qualquer remédio, qualquer medicação que você coloca no parto, ele deixa de ser natural, porque existe um remédio trabalhando junto no corpo ali da mulher. Então, o parto natural é esse onde a mulher ela tá sem drogas, né, de qualquer natureza, e ela vai parir o bebê nasce, e também depois que nasce o bebê, lembra, tem que nascer a placenta também nasce de maneira natural, o próprio corpo dela expele a placenta, então não há nenhuma intervenção, nenhuma medicação. O parto normal, e obviamente esse bebê saiu pela vagina,
ok? O parto normal também é um parto vaginal, então o bebê também vai sair por ali, mas talvez essa mulher teve algum tipo de medicação, né? Seja para acelerar o processo do trabalho de parto, seja para, às vezes, para um remédio para alívio da dor. Então, por exemplo, se ela resolveu tomar a epidural, que é a anestesia para o parto, tá bom? Então, ali ela pode ter o bebê normal, de parto normal, como a gente entende, mas teve uma intervenção ali, né? E por conta de ter uma intervenção ali, seja por uma situação clínica, ela precisa daquele remédio, seja por requisição dela, não, eu tô com muita dor, eu quero epidural para me sentir mais confortável, isso tudo envolve risco no parto. Né? Então, aí você tem que aumentar o monitoramento, você tem um tempo, porque a medicação também tem um tempo, que você não pode ficar dando remédio, né? Sim, então, aquele bebê tem que nascer até um determinado momento. Então, muda um pouco, tanto a via de nascimento é a mesma, mas a maneira como você administra o parto e maneja, ele muda um pouquinho. Entendi. Entendeu? E você faz, então, natural e normal. Sim. E aí também, obviamente, um parto normal, com algum medicamento, ele tem que ser feito no hospital. Porque, beleza. né, o parto natural, ele pode ser feito em qualquer lugar. E cesariana, aí... A cesariana seria a cirurgia, né? E aí ela vai ser feita, obviamente, no hospital e no centro cirúrgico. Você não teria nenhuma participação? A minha participação, sim. A minha participação não é no parto em si, porque quem faz a cesariana, aí sim é o médico obstetra, isso é uma habilidade dele, né, não nossa, mas a gente acompanha a mulher, eu fico com a mulher, e o meu papel é um papel bonito na cesariana, na verdade. O papel da parteira na cesariana é de ser, o que eles chamam de liaison, né, é de ser essa pessoa entre a mãe e a equipe, que está ali, que tem umas 10 pessoas ali na sala, e o pediatra com o bebê. Então, quando o bebê nasce, ele vai para o pediatra. A parteira fica com a mãe. É ficar com o bebê e garantir que esse bebê venha para a mãe. Porque a mãe está sendo cuidada. Tem 3, 4 médicos ali cuidando da mãe. Mas o encontro é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade dentro de uma cirurgia de cesariana é promover o encontro daquele bebê com a família. Sim. É bonito isso. E quem cuida do pai? E logicamente cuidar do neném. Quando o pediatra sai fora, quem tem que olhar sou eu. Eles entram e saem que nem um... Tem uma amiga minha que ela falou que quando ela teve a cesariana, né? Ela falou assim pro pai, né? O pai tava ali emocionado, ela falou assim, tá bom, vai lá ver onde é que tá o bebê, onde é que eles estão levando o bebê agora, entendeu? Ela ficou já preocupada na hora. Isso acontece. Por exemplo, se o bebê precisa ir para UTI neonatal, por algum motivo, ele nasceu na cesariana, ele precisa, ou mesmo num parto normal, ele nasceu e ele precisa ser transferido para UTI neonatal, eu vou atrás do bebê. Porque quando eu chegar lá na UTI neonatal, sou eu que tenho que falar para a equipe médica lá, da onde esse bebê veio, quanto tempo ele tem, o que foi que aconteceu, se tinha algum fator de risco durante a gravidez, né, da gestação desse neném. E aí depois eu volto para cuidar da mãe. A gente anda uns 10 mil passos por dia dentro daquele hospital lá. Quem cuida do pai que desmaiou ou não? Então, tem uma cadeirinha. Já tá bom uma cadeira. Tem uma cadeirinha. E aí, às vezes, dependendo do pai, eu falo, olha, não tem... Todo mundo que tá lá pra estar cuidando da sua mulher e do seu neném. Fica aí quietinho. Se você achar que você tá passando mal, geralmente eu faço assim, se você achar que você vai passar mal, emocionado, chorar, isso é muito comum, isso é normal, né? Sim. Mas se você tá achando que você vai passar mal, você me avisa, que aí eu chamo alguém para tirar você daqui. Porque a gente não tem como... Ninguém ali, né? Alguém vai chamar ele e vai falar, então senta ali fora um pouquinho, respira, toma água, aí alguém vai... Não é sobre você. Não é sobre você hoje, querido. São sobre pessoas com útero. Exatamente. Já tem aí, não? Já tem? Vamos lá, Anderson, manda a pergunta pra gente. Vamos fazer agora um joguinho de perguntas e respostas rápidas. Vamos, perguntas rápidas e diretas. A minha pergunta vai um passo anterior ali, quando você estava falando sobre o tempo off. Se já aconteceu de ignorarem a pessoa que foi colocada para te substituir, e um caso muito inusitado, se alguém foi até um restaurante, encontrou na rua, numa feira, em algum evento e quis ouvir de você e ignorar a pessoa que era o seu backup. Se teve algo assim sobre isso. Ou se tem alguma história de alguma parceira. Da minha parceira não ir pro parto, é isso? Não, de ignorarem você tá off.
ignorarem a pessoa que está no seu lugar e te procurarem a qualquer custo ao ponto de interromperem a sua folga, ou interromperem férias, ou algum momento falando, não, eu quero a Vivi, não quero a Patrícia, não quero a Joana, eu quero a Vivi. Senão eu seguro esse neném até ela voltar. Não, elas estão com o saco cheio de estar grávida, elas querem ter os filhos. Não, porque na onde eu tô, o esquema que eu tô, como eu desligo, elas não têm acesso ao meu telefone pessoal, certo? Eu trabalho com um telefone, o telefone que eu dou para ela, o número, é o meu telefone do trabalho. Quando eu tô para entrar, então eu trabalho das 7 da manhã às 7 da manhã, às 24 horas. Então, vamos dizer, eu vou entrar hoje às 7 da manhã, eu vou estar off. Então, às 7 da manhã é a hora que eu vou desligar o meu telefone, certo? Então, eu passo o meu plantão para minha colega, Rebeca, minha querida. Ela é de Melbourne, então ela não vai conseguir, mas ela vai entender o nome dela. E aí eu digo para ela, olha, eu tenho essa mãe aqui já pariu, ela tem visita, tem que ver o nenê, tarará. Então, eu passo o meu plantão para ela, do que a gente tem que fazer, comunicação, lembra de dar falando disso hoje? Sim. E aí eu desligo o meu telefone, às 7 da manhã. Vamos dizer que uma mãe liga às 9 da manhã, ligou pra mim naquele telefone. Aquela ligação, ela tá pra Rebeca. É a Rebeca que vai atender. Então, se ela falar, mas a Viviane tá no dia off dela. E todos respeitam? Eu que posso te... Sim. Porque o programa, ele tem uma inteligência que em algum momento durante a gravidez, essa mulher vai ter uma consulta com a Rebeca. Ela vai ter uma consulta com a Buddy. Para conhecer pessoalmente, para falar, olha, e eu faço a mesma coisa com as mulheres que a Rebeca tá acompanhando. Eu falo, se por acaso você entrar em trabalho de parto num dia que a Rebeca tá de folga, né? Fala, a Rebeca tá lá turbino, tá em Margaret River, felizona, sou eu e você, filha. E aí eu vou pro seu parto, entendeu? Entendi. E aí esse tipo de relacionamento, ele funciona, porque a gente tem uma sinergia boa lá também, entendeu? E todas as parteiras lá, né? Também tem essa sinergia muito boa. Existe, às vezes, uma possibilidade de, sei lá, eu tô off, a Rebeca já tá num parto com uma outra mulher, aí tem que ir uma pessoa que aquela pessoa não conheceu. Mas boa. Acontece. Não me esquece que a gente tem que tirar foto, tem que tirar foto, beleza? Boa. Beleza. Olha só, queria fazer uma pergunta, já que você tem esse parto natural e as pessoas têm alguns lugares especiais onde eles querem ter o parto, você poderia, de repente, né, dizer pra gente aí qual foi o lugar mais estranho ou mais unusual que mais inusitado que você ajudou um parto? Vamos inusitado? Pensar. Ou diferente mesmo. Aqui é muito comum o parto na banheira, né? Parto na água mas ele não é inusitado. Então eu vou falar, eu já tive parto na maca, no meio do corredor, parto no banheiro, parto no banheiro assim, na privada. Oh, caraca. Mas isso aí tudo é acidente. Tipo assim, não, a mulher sentou falando, vou fazer cocô. E aí você fala, não é cocô, bem. Nossa. Eu sei que não é, mas na cabeça dela porque a sensação é a mesma. E aí senta no aí a gente põe um negocinho, né? Porque não cai não, porque é a pior coisa. Lembra? Don't drop the baby. Né? Principalmente dentro da privada. Mas tava pensando que ia ser o número 2, mas aí você falou não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Aí aliás, ela insistindo. Aí a pessoa insistiu que era. Porque às vezes sai, né? Entendi. Então e a sensação é exatamente a mesma. É exatamente, só que muito intensa, né? Porque não é um cocô. É a cabeça do bebê. É tipo assim, uma prisão de ventre de 3 meses. Que não dá pra esperar. No chuveiro. Aonde mais? Eu tive uma mãe que não deu tempo de chegar, nasceu no carro e ela que pegou. Caramba. E foi demais. Esse parto foi bem inusitado pra mim, profissionalmente, porque você escuta essas coisas, não escuta? Não deu tempo, nasceu no carro. Não deu tempo, nasceu na porta, na garagem da casa. E aí você escuta essas coisas e fala, que legal. Aí quando você é a pessoa para dar o conselho do que fazer, porque o marido me ligou e falou, a bolsa estourou e ela está empurrando. Vixe. E eu tô a 15 minutos do hospital. E você é a pessoa que tem que dar o conselho. Isso era meia-noite. Gente, eu não precisei nem de café. Caraca. Não precisa. Assim, eu acordei. Quando ela me ligou a primeira vez, eu falei pra ela, então vem. Desliguei o telefone, tô me trocando. 20 minutos depois, o marido liga.
E aí é onde você leva a sério. Desculpa, mulheres, a gente sempre leva a sério vocês, mas com relação ao trabalho de parto, quando o marido liga, é a hora que a gente vai. Porque quando ela liga, tá muito feliz contando, dizendo, ai, minhas contrações estão falando demais, você fala, ih, tá muito feliz, ainda não tá na hora. É muito tranquilo isso aí. Muito tranquilo isso aí. Quando o marido liga, é porque ela não tá dando conta de falar. Então ela fala, liga pra parteira, entendeu? Aí eu falo, ok, então vamos lá, então, agora vou lançar uma aqui. Nenhum na bucha, assim, na natureza, fora de casa, outdoor, alguma coisinha assim? Na natureza, outdoor. Alguma coisa assim. Olha, quando eu era doula, lá atrás, teve uma nos rios. Tem uma casa de parto, não sei se tem ainda, mas uma casa de parto nos rios. E essa mulher pariu na banheira, mas aberto, assim, era uma varandinha, abria pros rios. Que bonitinho. E essa mulher na banheira e ali, né, quase, era bem natural. Rios que você tá falando nas montanhas. É isso aí. Desculpa, Tem gente a galera do Brasil falar rios? Que rios? Do Instagram? Reels? Pariu no Instagram. Ou então nos rios, né? Nos rios. Nossa, pariu submersa. Caraca. Não, legal, bacana. Maneiro. Eu ia te perguntar qual foi o trabalho de parto mais longo que você já participou? Boa. 27 horas. 27 horas? Como doula. E eu fiquei 27 horas. Vixe, Maria. Caraca, isso foi natural ou foi normal? Virou cesárea no final. Virou cesárea. Teve que virar cesárea. Posição assim. Cara. Eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas alguma coisa do tipo assim, tava demorando muito e aí o bebê também não tava, talvez, lidando muito bem. Aí a decisão foi de ir pra cesariana. Essa pergunta a gente fez no nossa live, vou fazer de novo, porque agora você está mais preparada. Né? Quantos partos no total eu tava contando. Vê só? Porque na live eu falei, o primeiro número que me apareceu na cabeça, assim, que nem um bingo. 25! Eu ganhei. Eu fiz a conta, na verdade eu tava pensando mesmo. Então, eu não cheguei não tô tão ruim, né? Eu já fiz, como parteira, 85 partos. 85 partos. Quanto tempo? Isso, partos que eu fiz, não contando os partos que eu participei. Boa. Porque quando você está numa situação de risco, por exemplo, quando é uma cesariana ou quando o bebê precisa de fórceps, sim, ok? Ou de ventosa, quem faz é o médico. Então eu tô lá, mas quem fez aquele parto, quem estava assistindo ao parto, foi o médico, certo? 85 é que nasceu pelas minhas mãos, como parteira. Quantos anos mesmo? De experiência? 1 ano e meio, 2. Não vou contar mais, porque esses partos, conto os partos que eu fiz quando eu era estudante. Então, 3 anos e meio. 85 em 3 anos e meio. Boa. Quer falar? Eu queria perguntar se você tem algum ritual meu? Na hora, seu, assim, de preparação. Tem alguma coisa que você sempre faz, que você, não sei, você para por 1 minuto e aí você, não sei, tô dando um exemplo, que você faz uma oração, você faz você pede alguma coisa, respiração, alguma coisa do tipo assim, tem? Sim, café é o meu primeiro ritual. Não, é engraçado isso, porque pode ser... Não é só pra eu acordar. Porque antes eu achava assim, gente, 3 da manhã eu vou tomar um café, porque senão eu não vou dar conta de dirigir, né? Sim. Mas... Não, eu percebo que eu vou lá e pego um café. Tudo bem que é um ritual meio freaky, né? Mas é um ritual. E a outra coisa, no momento do parto. No momento do parto, a minha respiração, ela tá muito baixa. Então, eu tô quase respirando junto com a mulher, bem lento e profundo. Pra oxigenar a minha cabeça, né? Pra você poder estar... Que tem uma conexão também na hora do parto, né? Acho que você tem que se conectar extremamente com a mãe, né? E assim... E eu acho que é questão também, porque você tá ali responsável por 2 pessoas, né? Uma que é a mãe e a outra é a criança que tá vindo ali. Então, a minha cabeça, ela precisa estar pensando em várias coisas ali no momento, ao mesmo tempo de estar no momento presente. Então, eu tenho que pensar é um momento que você não dá para você assim, tudo que você tem que fazer pro depois do parto, você tem que fazer antes do parto. Sim. Certo? Você deixa tudo preparado. Sim. Claro que existem situações que se a coisa for muito rápida, você não consegue preparar quase nada. Boa. Né? Mas ou prepara muito pouco e é onde você chama por ajuda. E aí você chama alguém falando, preciso disso, porque não deu tempo de eu sozinha fazer.
Na hora do parto em si, na hora do nascimento em si, o que você está olhando é para o bebê, porque você precisa ver se ele vai nascer bem, né? Se aquilo tá seguindo a fisiologia. Então, a minha cabeça ela tá nesse lugar muito presente, assim, e dando suporte para a mulher, porque se ela entrar em pânico, é ela que está parindo, não sou eu. Então, se ela começar a panicar e achar que ela não consegue, é onde você tem que trazê-la de volta. É um trabalho de parceria mesmo, entendeu? Não é eu faço e você... Não, incluindo mulheres que estão com epidural, porque às vezes para elas é até mais difícil, porque elas não estão sentindo, porque está anestesiado. Então é onde você tem que trabalhar com mais parceria ainda também. A mulher que está sem nada, ela faz... Às vezes você não precisa falar nada. Sim. Ela mesma fala. Ela mesma vai fazendo. E você só fica lá... Ela mesmo vai gritar. Também. Deixa eu fazer... A gente tá aqui já 1h30, né? Engraçado, né? Passou rápido, né? Vamos fazer aquele papum. Vou falar, aí você responde em 10 segundos. Sim, senhor. Vamos lá. Nível de inglês para trabalhar. O que você acha? Aqui na Austrália. Tem que ser avançado. Não adianta. Não. Não adianta também só pensar em atender brasileiros ou... Não. Ok, boa. Sim. Há algum mito sobre o parto que você gostaria de desmentir? Que parto é ruim, que parto é sofrimento. Não é. Não é. Pode ser. Pode virar. Mas Pode ser. Eu conversei com uma amiga minha, né? Ela falou que, trabalho de parto absurdamente longo, uma dor do caramba, mas que pra ela é o melhor momento da vida dela. Né? Inclusive, você falou do seu partaço, né? Que você falou. Aliás, gente, contar rapidinho. Ai, não vai dar 10 segundos. Vamos Fala aí, pô. Não, okay. Tem uma amiga, Luciana Benatti, jornalista, escreveu um livro no Brasil chamado Parto com Amor. Isso lá atrás, no começo que a gente não tinha YouTube pra ver. Então era um livro mesmo, com foto do Marcelo Min, que é o marido dela, já falecido. Ela foi... Quando ela estava para lançar o livro, 3 editoras negaram a publicação do livro, porque, enfim, achavam que o nicho não era interessante e tal. A 4ª editora que aceitou a publicação do livro falou assim, tá bom, a gente publica só se a gente mudar o nome. O nome original do livro era Parto com Prazer. Só se a gente mudar o nome, porque não existe parto prazeroso, né? Aí ela, para poder publicar, mudou para Parto com Amor. Mas existe sim. Boa. Inclusive, parto orgástico existe. Caraca! Opa! Olha aí o corte chegando! Filme Orgasmic Birth. Vai lá e assiste. Filme velho, mas bom também. Dá pra falar um pouquinho isso aí, A gente gostaria de falar. Okay. Eu gostaria, porque essa parte aqui é uma parte que causa muito. Essa que interessou pros caras. Não. E porque também. Não, é porque eu vou te falar uma coisa interessante. E eu gostaria de pegar isso aqui e colocar até no nosso Instagram, né? A gente vai outra hora aqui. Se você falasse. É porque essas pessoas aqui, nossos, né? As pessoas, nossa audiência, e o pessoal da internet só quer saber disso, cara. Só quer saber de coisas polêmicas e coisas inusitadas e tudo mais. Polêmico, então, parto é político. Sexo, morte e rock and roll. Rock and roll, o que mais? Isso aí Drogas. Entendeu? Só isso. E coisas engraçadas. Esse pessoal quer saber. Então vamos aproveitar aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria um parto com prazer, um parto orgásmico? Vamos lá, vamos falar do básico, gente. Vamos falar do básico. Como é que faz um bebê? Tcharam! Né? Não é uma sementinha no umbigo? Então, eu acho que a sua mãe explicou de um jeito diferente. Não é uma cegonha? Não é uma cegonha, não? Tadinho dele. É o mesmo hormônio. É o mesmo hormônio do orgasmo. A ocitocina é o hormônio que faz a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, ainda não tem-se muita certeza como é que esse processo do início do trabalho de parto. Quem que começa o trabalho de parto? É o corpo da mãe? É o bebê? É as duas coisas? É algum hormônio? Quem começa? Né? O que a gente sabe? Que tudo isso, sim, começa. A maturação do pulmão do bebê, sim. A gente sabe que à noite, os partos começam à noite, por causa de um hormônio chamado melatonina, quando tudo acalma, tudo... Ok? Mas o principal hormônio é a ocitocina, né? Que faz o útero contrair, para a mulher dilatar, para empurrar o neném para nascer. Então, esse hormônio é o mesmo hormônio que a gente solta no orgasmo. É exatamente o mesmo hormônio. É um hormônio produzido por uma glândula que tem lá dentro do cérebro. Glândula pituitária. Quando essa glândula produz esse hormônio, na estimulação do prazer, no orgasmo, esse hormônio é liberado. No parto,
esse hormônio também é liberado. Por isso que é muito difícil mulheres entrarem em trabalho de parto ou continuarem em trabalho de parto se elas se sentirem estressadas, se elas se sentirem com muita luz, né? É a mesma coisa. Quando você está no sexo, você tem que se sentir seguro, você tem que se sentir num ambiente que você está íntimo, que você tem que estar à vontade para relaxar. Mulher é a mesma coisa. E mais bonito ainda, que é onde a gente finaliza e fecha esse círculo chamado hormônio do amor, porque é o mesmo hormônio produzido na amamentação. Então, existe o hormônio que produz o leite, mas existe para o leite sair do seio para o bebê, é a ocitocina também. Então, tudo começa lá atrás. E aí, dependendo de como essa mulher planeja esse parto, como a sua amiga fez, né? Vai doer? Vai. Porque a dor, ela tem um papel importante ali. Mas se a mulher está se sentindo segura, aquilo pode ser muito prazeroso para ela também. Fechado, muito bom. Ó, você só pode fazer rapidinho, assim, uma cara de surpresa, né? Porque eu tô pensando já no cortezinho do Instagram. Você fala assim, então é verdade que o parto, que existe o parto... Não, mas eu perguntei legal. Você perguntou? Então, beleza. Então fala pra gente aí o que é essa questão. Então beleza. É que aqui a galera fica por dentro do backstage, né? Inclusive temos 8 minutos pra liberar nosso querido Anderson. Boa. Que saindo daqui vai direto pra ralação. Coisa mais inusitada que presenciou no parto? Cantando The Sound of Music. A mulher e o marido. Cantando The Sound of Music. Qual que é o... Como que é o nome do filme, gente? Cantando... E eu, assim... O pai e a mãe cantando. A pai e a mãe cantando. Essa música aí. Como que é? The Sound of Music. The Sound of Music. Ai, gente, ajuda aí no Brasil. Mas vocês sabem qual que é, né? Das notas musicais lá. Cantou em inglês. Essa aqui é difícil, hein? Muito bom. Dica de ouro para uma gravidez tranquila e saudável. Vamos fazer assim, ó. Você teria uma dica de ouro para a mulher ter uma gravidez saudável e tranquila? Eu acho que eu vou falar aquilo que eu falo para todas as mulheres. Fazer um bom pré-natal, pré-natal de qualidade. Então, venha no pré-natal, se eduque. Ficar atento aos movimentos do seu bebê, porque esse é o melhor a melhor maneira de ver o bem-estar do bebê, tá bom? É onde você evita parto prematuro e morte intraútero, movimentos do bebê. Não fumar, não usar drogas, não beber, porque isso afeta diretamente o bebê dentro do útero. E dormir de ladinho depois das 28 semanas, porque também para tirar o peso de cima do útero. Eu acho que isso faz parte do programa de saúde da gente aqui, e é um programa bem grande justamente para a gente diminuir o número de partos prematuros e partos de morte intraútero na Austrália. Boa. Caraca, muito... A galera ficou olhando, os caras querem fazer. Vamos lá. Mas vamos lá. Mesmo com toda a concentração, foco e profissionalismo, já rolou de se emocionar em um parto? Ai, várias vezes. Várias vezes. Olhando, né? Tipo, é uma situação aí, não tem... Não tem como, às vezes não ficar tocado, né, mano? O que mais gosta na cultura australiana em relação à maternidade e paternidade? Eles não usam meia nos recém-nascidos, gente. Eu não sei se eu gosto muito disso, mas eles não usam meia nos recém-nascidos aqui, gente. Mas o povo aqui tem mania de andar descalço, eu acho que começa aí. Né? Uma pode coisa olhar. curiosa, né? Muito bom, curioso. Eu acho que a naturalidade com que eles lidam com isso. Eles têm muitos filhos. Eu acho que aqui em Perth é uma cidade, a gente estava falando de estilo de vida, depende do que você vê. Essa cidade aqui, ela proporciona muito para a família aqui, de uma maneira geral. E eu acho que eles têm a forma objetiva, às vezes, que eles tratam também a gravidez. E eu vejo que, assim, quando um pai e uma mãe lidam com a criança, não é como se fosse uma criança igual a gente está acostumado no Brasil. Tipo, sai daí, menino! Sai daí! Não, é tipo assim, hey, mate, vamos parar com isso aí. Pô. Trata como se fosse um amigo mesmo. Pô, então, tu vai se machucar, cara. Vamos. E outra coisa que eu acho incrível aqui é a licença. A licença, ela é dividida. Então, tem muito pai que fica em casa para cuidar do bebê, para a mulher poder voltar a trabalhar depois de um determinado tempo. Se ela tem licença paga ou não, mas tem isso também. Mais igualitário. Eu sinto um pouco disso também. Top. Sim. Conselho para quem gostaria de ser doula ou parteira aqui na Austrália? Não faça pelo dinheiro.
Boa. Caraca. Eu vou lançar uma também que eu tinha até anotado pra não esquecer, né? Tem algum conselho que você sempre dá pras mamães e papais de primeira viagem? Um conselho que eu sempre dou com relação ao que você diz? A forma Todo o processo. de levar a gravidez, a gestação, de comportamento. Sim, eu costumava dizer muito que para as pessoas de primeira viagem, eu costumava sempre dizer que o parto ele é que nem um banquete. Você vai oferecer um jantar para um amigo seu, muito querido, que você não vê há muito tempo. Então, desde o momento que você vai preparar isso, você vai lá no supermercado comprar comida, a hora que você cozinha, a hora que você põe a mesa, aí você tá com uma música bacana, você compra um vinho, uma cerveja gelada, você recebe a pessoa, você senta do lado dela, e aí vai, conversa, dá risada, se emociona, conta aí, cara, conta aí, a comida, aí você come. A dor do parto, ela é o galheteiro em cima da mesa, sabe? O vinagre, o sal, que precisa, porque se sem comida sem sal, sem tempero, fica ruim, mas se a gente olhar para a dor do parto como só o galheteiro em cima da mesa e perder todo esse resto, que é o que realmente importa, aí o parto fica muito dolorido, fica muito ruim, fica sofrido. Quando ele é parte, aquela dor, ela é parte desse processo muito maior, que é trazer um ser humano para o mundo, né? Sim. E você, ou vocês, né, aquele casal, vai ser as pessoas responsáveis por criar aquele ser humano. Se aquela pessoa fala, né? A gente quer um mundo melhor, né? O Michel Audin, que é um obstetra francês, ainda vivo, ele disse, se você quiser mudar o mundo, temos que mudar a forma de nascer. Então, para a gente olhar para o parto e para o nascimento de uma forma orgânica, holística, maior, é isso que eu falo para os meus pais de primeira viagem. Porque eles, às vezes, focam numa coisa só. Não, tira o foco dali. Duas rapidíssimas, hein? Que tem que ir embora o nosso amigo. Já precisou improvisar durante um parto? Como foi? Improvisar? É. Sim. Foi natural esse sim, né? O tempo todo. É muito comum? Não muito comum, mas às vezes você precisa improvisar. Porque quando a gente fala do improvisar, soa como as coisas não estão correndo como planejado. Entendeu? Sim. É uma coisa ou outra ali, mas não é nesse nível tão... Sim. Improvisado foi uma vez que eu sonhei que uma mulher estava entrando em trabalho de parto, meu sonho, e ela falou, minha bolsa rompeu, e o bebê caiu no chão, lembra? Don't drop the baby. Sim. E aí eu tava, umas duas semanas depois desse sonho, esse sonho foi muito vívido, esse sonho me acordou. Umas 2 semanas depois desse sonho, eu tô num parto, a mulher tá em pé, no chuveiro, e aí ela fez assim... Minha bolsa... no sonho a pessoa falava, minha bolsa rompeu, o bebê tá vindo. Baby's coming. E aí, a pessoa de verdade, a mulher que eu tava cuidando, fez assim, minha bolsa rompeu, the baby's coming. E eu pus as minhas mãos sem luva na perereca dela, porque eu falei, não vou derrubar esse. Caraca! Foi improviso. Aí daqui a pouco eu tive que falar pra estudante, pega a luva pra mim. Deu tempo de pôr a luva, mas não foi a luva que a gente normalmente usa, porque minha mão tava molhada. Aí eu pus uma luva qualquer lá e os dedinhos ficou tudo assim, ó, parecia sabe luva quando... Ela improvisa. Foi a goleira. Yes. Foi meio goleira do Tafarela. E a última... Quer fazer a última? Pode fazer. Se pudesse mudar uma coisa no sistema de saúde australiano, que você, em relação ao parto, o que seria? Eu daria continuidade de cuidado para todas as mulheres. Boa. E não colocaria o cuidado fragmentado como modelo standard, como modelo padrão. A gente comentou sobre isso aí no começo do podcast. Então, Vivi, muito obrigado aí pela sua presença. Valeu. Obrigado. Foi demais, hein? Obrigado, gente. Adorei. Pensar aí, valeu, meu querido. E aí? Cara, foi sensacional isso aqui, mano. Então tem esse finalzinho aí, se você quiser deixar um recado aí naquela câmera aí pra galera que tá vindo, se quiser divulgar o seu trabalho, esse finalzinho aí, a câmera é sua. Pra falar com a audiência. Não, eu acho que eu quero só agradecer mesmo, para poder ter a oportunidade de falar aqui. Vocês têm uma audiência enorme, assim, um público super variado. Então, se você está vindo para a Austrália, se você já está aqui, você engravidou, né? Ou a sua esposa, sua companheira, sua amiga engravidou. Tenha um acompanhamento, acho que eu falei isso na festa junina e eu vou falar de novo. Tenha um acompanhamento de uma parteira. Todas as evidências científicas mostram que o desfecho materno-infantil é melhor quando a gente tem o acompanhamento de uma parteira.
de maneira geral, tanto de satisfação do parto, qualidade do pré-natal, índice de amamentação. E se você puder ter o cuidado contínuo de uma parteira, é ainda melhor. É onde a gente está falando de gold standard lá, que a gente estava comentando no começo. Eu não sou parteira privada ainda, então eu não atendo particular, eu atendo num hospital, eu estou indo agora para casa de parto, depois que eu voltar das minhas férias. Mas se você quiser ter um parto na casa de parto, você pode fazer a sua própria aplicação. Se você quiser ter um parto acompanhado por parteira no hospital, você precisa ir no seu GP, pedir uma carta para ele mandar você para o hospital num grupo que chama Midwifery Group Practice, ok? São as parteiras que atendem como eu atendo no hospital. Topzera. Top demais. Valeu, meu querido. Mais uma vez aí, tamo junto. Que episódio. Valeu. Obrigado, Vivi. Imagina. Valeu, gente. Muito obrigado aí, vocês Adorei. aí mais uma vez pela audiência. Agora a gente tem que estar apressado, então Valeu, depois do tchau. Anderson Gol. Anderson Gol. Depois desse barulho, vamos gritar um tchau então? Vamos. Vamos então aí? Tchau!